Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ficar de pé, vamos ler. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pode sentar. Olha só, amados, é só uma introdução, sobre a questão desse versículo que eu estive meditando, sobre a questão de a vida cristã. A vida cristã, ela tem que ter um equilíbrio, e o equilíbrio é fundamental, porque em toda a área da nossa vida, tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Eu estava pensando, o que adianta, às vezes a pessoa, hoje nós temos a questão de tantas, vamos dizer assim, ensinos, sobre a questão de alimentação. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo, que isso engorda, que virou uma indústria, sei lá, uma coisa muito grande de informações dentro da tecnologia sobre a questão de alimentação. E a pessoa pensa que vai emagrecer fazendo uma dieta, Então faz uma dieta hoje, e depois amanhã come outra coisa, depois passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não consegue manter a dieta, nunca consegue. Por quê? Porque o que tem que ser feito é uma reeducação alimentar. Isso também falam muito sobre isso. Mas o que significa isso? Significa você estar numa linha de equilíbrio. Você tem que fazer as coisas dentro de uma linha de... Não adianta, por exemplo, você ser santo na igreja e não ser santo na sua família. Não adianta você ser uma pessoa espiritual na igreja e não espiritual dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia. Então, isso tudo exige um equilíbrio para poder Deus corresponder aos nossos anseios. É uma coisa que eu estava lendo, estudando sobre isso, vendo uma coisa, perguntando a Deus sobre esse aspecto, porque é fundamental isso, amados. A gente mudar de vida, é transformar, mesmo em situações super adversas, se você se mantém, porque Deus é assim, amados. Desde o princípio, Deus nunca mudou, Ele não tem variação. Ele é aquele mesmo. Se você quiser o buscar, você vai encontrar. Se você não buscar, você não vai achar. A mesma coisa Deus quer que nós sejamos imagem dele, que seja santos porque eu sou santo. Mas não existe essa... mas a natureza humana... Amém. A natureza humana, mas essa linha, ela tem que permanecer, isso em toda a área. Então eu estava lendo esse texto, que ele fala, segundo Paulo ao Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Não deu o espírito de covardia. Covarde é uma pessoa que se foge da responsabilidade, foge até mesmo da disciplina, foge quando vê que a coisa aperta para o lado dele, ele corre para o outro lado para não ser atingido. Covardia, mas aí vem a antítese. Antítese significa uma frase, você fala paz e ódio, é uma coisa oposta à outra, dentro da mesma... Covardia e poder. Ao mesmo tempo, ele não quer que seja covarde, mas quer que você seja empoderado. Empoderado no sentido que Deus te fez por cabeça, mas não para ser uma pessoa sobre outras pessoas, e sim sobre você mesmo.
Você tem que deixar Deus agir na sua vida. O poder vem de Deus, a autoridade vem de Deus. E não precisa fazer força, porque ela vem de fora para dentro, ela vem de Deus para você. Ah, pastor, mas ela está dentro de você com o Espírito Santo. Amém, mas você manter o Espírito Santo, nós estudamos semana passada. Espírito Santo, nós temos que saber que ele está sempre dentro de nós, mas ele se entristece, ele é uma pessoa que quer moldar o meu caráter e o seu caráter conforme o caráter de Deus. Poder, amor e moderação. Amor é o fruto que nós estudamos, que é o fruto do Espírito, que compreende todas as coisas. Se você não tiver uma ação, se não for por amor, de nada vai valer. Eu só estou fazendo uma introdução. E moderação é a questão do equilíbrio, que eu falei que isso tem que se manter numa linha tênue, uma linha, ou seja, permanente, que não pode se mudar. Mesmo que a gente caia, a gente volta para a linha. Mas volta para a linha. E não pode se afastar muito, que você talvez não consiga mais voltar. Vamos ficar de pé mais uma vez, eu quero orar com vocês. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu vou ler mais, vou estudar mais um pouquinho, para a gente poder até pregar, fazer mais algum estudo sobre isso. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque aqui nós estudamos a tua palavra. E isso, Pai, todos nós temos a mente para poder ler, entender, julgar todas as coisas e reter o que for bom, aquilo que for saudável para nosso espírito, a nossa alma, para que possamos permanecer no Senhor. Permanecer, porque os salvos têm que permanecer, né? Aqueles que permanecem no Senhor, não somente da boca para fora, mas das suas atitudes. Portanto, Senhor Deus, eu ministro sobre a tua igreja, para que nós aqui, não só eles, mas eu também, estejamos sempre debaixo da tua palavra, que é Jesus, a palavra que é verdade e que também é uma vida separada para Deus. Obrigado, Jesus, fica conosco. Nós queremos te adorar, te louvar e bendizer o teu santo e adorado nome. Fala conosco, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, querido? Vamos adorar a Deus. Te adorando.
foi chamado para ser carvalho de justiça. Sabe por que carvalho, né? Carvalho é uma árvore que tem uma sensibilidade de terremotos, né? Os geólogos até buscam nela. Quando ela fica um pouco triste, é sinal que vem uma tempestade. É porque ela aprofunda as raízes. As raízes dela vão sendo aprofundadas para poder suportar tempestades. Carvalho de justiça, amado, representa uma justiça de Deus, não a nossa justiça. Quem faz as raízes na nossa vida para suportarmos esses momentos difíceis é o Senhor. Então Ele quer fazer isso com você. Quando você louva isso, você sabe que tem alguém que é superior a cada um de nós, que enviou o seu Espírito para te fortalecer e edificar na rocha que é Jesus Cristo, amém? A fim de que se chame Tá. Amém. Vou pedir aqui ao nosso irmão para estar orando pela nossa escola dominical. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos na tua casa nesta manhã, para ouvir a tua voz e aprender a tua palavra. Enquanto muitos não têm esta oportunidade de estarem aqui conosco, Pai. Muitos estão enfermos, muitos estão cansados, abatidos, caídos no meio do caminho. Mas te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, porque este é o melhor lugar do mundo, Pai, quando estamos diante da tua presença. Eu quero dizer, Senhor, como Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. E que nós possamos estar, Senhor, todos os domingos, todos os dias, quando tem culto, na tua casa, Senhor, para aprender a tua palavra, porque estamos com o coração aberto, com o ouvido aberto, com a mente aberta, para aprender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Pode se assentar. Nós vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Essa carta, amados, ela tem uma importância muito grande, mas não somente no sentido de importância espiritual, muita, tudo envolvido é espiritual, mas a importância de estratégia para a nossa vida com Deus. Primeira coisa que traz essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele fala até da vinda, da volta do Senhor Jesus, né? Isso é muito importante, de saber que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, amém, querido? Todos estão prestando atenção? A volta à sua igreja. Não entendi. Amém, queridos. Pode vir para cá. Amém. Podem vir para cá. Amém, queridos. Icaraí, como é que é feito? Eu queria aprender como Icaraí é. Aqui nós temos a irmã da Cristina, que é lá da Igreja Metodista de Icaraí, não é isso? E lá eu lembro que quando eu ia lá, ele botava assim, ó, vai ficar 22 graus. E todo mundo tinha que... Se bem que aqui a gente não consegue botar essa... Não tem a mesma estrutura, né? Ela é muito bem instalada porque ela é muito bem colocada. Mas, leva um casaquinho, é isso que eu ia falar. Muita gente leva um casaquinho para a igreja, sabendo que a temperatura ou está fria ou está assim. A pessoa já leva um casaquinho. É isso que eu queria que você respondesse. Não perguntei, viu? Você falou. O pessoal leva um casaquinho, que aí a pessoa se adapta. Eu vou botar frio. Mas, sinceramente, eu gosto de dormir no frio.
Eu boto o arzinho lá geladinho e boto o cobertor, é gostoso aberto. Tudo bem, na igreja é melhor sentir frio do que calor. De repente já chega, ai pastor, desligou o ar, está quente, liga de novo. A igreja não pode ficar. Tem gente às vezes que não tem nem um ar em casa, é ventilador, às vezes me desculpa eu falar isso, mas eu acho que nós temos que ter essa consciência. Essa consciência é fundamental. A gente reclama muito. E quando eu era pregado o evangelho lá no princípio, amado, era um calor tremendo, era no deserto, dentro de buracos, era uma coisa tremenda. Então a gente vai se questiona muito de tantas coisas. E uma das coisas desse texto aqui que eu quero estudar com vocês, carta de Paulo a Tessalônica, por que nós estamos fazendo? Por que Paulo foi a Tessalônica? Temos que entender, porque, amados, o evangelho não é brincadeira. Eu acho que a gente pensa que o evangelho é para eu viver bem. Eu vou viver bem, vou comer, vou ter carro, vou ter isso, vou ter aquilo. E um monte de gente passando fome. Um monte de gente passando fome, todo mundo. Muita gente, né? Então, o que acontece? Nós temos que ter essa realidade, que o evangelho não foi feito para isso, amados. Eu já estou há tanto tempo querendo construir uma igreja no amor de Deus, na glória de Deus, mas também que seja pessoas conscientes querendo fazer uma coisa certa, fazer as coisas de uma forma dentro da justiça de Deus. Então, é importante nós termos uma visão de que todos nós sofremos, todos nós somos diferentes, e nós já aceitamos a diferença de todos, mas tem que ter um padrão, tem que ter um equilíbrio, tem que ter, não adianta, como eu falei assim, eu quero fazer dieta, eu vou fazer dieta. Hoje eu fico uma semana toda sem comer, emagreço 10 quilos. Paulo aos Tessalonicenses. Oi, quem está falando? Esta é provavelmente a carta... Obrigado, Tiago. O que acontece? Eu estou querendo fazer uma dieta. Eu fazia dieta da... Amados, vamos prestar atenção. Eu sou chato nisso. Isso é um problema meu, para poder falar. Se tiver interferência, eu fico assim, eu me distraio. É uma coisa que a dieta, né? A dieta do... Como é que é o nome daqui? De deixar de comer massa. Tem um nome essa dieta. Não, é comer massa, pão, não sei o quê. Carboidratos. Dieta do carboidrato. Você faz a dieta. Mas perdi 10 quilos em uma semana, você perde. Você só come verdura, legumes e carne. Legume não, verduras e carne. Alface eu só comia no quarta semana. Então você vai alface, tomate, só para a quarta semana. Frutas também na quarta semana. Mas você emagrece. Mas aí a questão toda é manter. Passou um tempo, poxa, fiquei fininho. Daqui a pouquinho voltei a ficar bolão de novo. Não adianta. Então a permanência é mais difícil. Permanecer no Senhor. Primeiro dia você fica todo feliz, alegre, glória a Deus, aleluia. O primeiro amor, todo mundo fala de primeiro amor e tal. Depois a pessoa vai assim... E vive, não, agora eu quero ar-condicionado, agora eu quero não sei o quê, agora eu quero cadeira, agora eu quero um carro, agora eu quero isso. E o evangelho ele é multifacetado, como dizia o pastor Arlindo, tem muitas faces. Você tem a prosperidade, que você é filho de Deus, você já é próspero. Se você sendo filho de Deus, você já é próspero, você é filho de Deus, pô. O dono do ouro, da prata, dono de tudo. Eu não estou dizendo que você é rico não, tá? Próspero não é riqueza. Uma vez eu preguei isso para uma pessoa que é rico, eu não vou dizer o nome, que todo mundo conhece, ele pegou, quando eu botei prosperidade e riqueza, eu queria até achar esse texto que eu botei, ele ficou assim, meu Deus, não é mesmo, eu pensei que prosperidade fosse riqueza. Ele ficou assim, ele chegou até ficou assim, pegou R$1.000 de oferta na igreja. Eu falei, meu Deus, de repente, assim, a cabeça dele ficou conturbada, porque ele tem muita riqueza. Então ele ficou uma coisa, entendeu? Então não tem nada a ver, é uma coisa. Então é o equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma moderação, tem que ter tudo isso, tem que ter. Mas agora, o evangelho é coisa séria. Quem não quer levar a sério quer fazer só uma fatia do evangelho, que é uma face do evangelho. Eu quero isso aqui para mim, isso aqui que eu preciso, isso aqui que eu preciso. Deus não é self-service, irmão. Deus não é self-service. Deus ele quer salvar a nossa vida desse mundo.
Se a sua esperança em Cristo for somente para este mundo, você é o mais miserável, o mais infeliz. Pastor, não fala isso não, não sou eu. O apóstolo Paulo que vocês pregam aí, está na Bíblia. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Mas você só quer Jesus para essa vida. Se não ficar para essa vida, não serve para nada. Como é que pode isso? Não, mas na igreja você não fala isso. Na igreja você fala, glória a Deus, aleluia, canta essas músicas, canta tudo. Então nós temos que fazer com que o evangelho seja coisa séria. Nós estamos aqui para atingir a salvação com Cristo. Por isso que Tessalônica é um estudo muito bom, muito profundo. Inclusive estratégico. Estratégico por quê, amados? Como eu falei no princípio, eu vou passar algumas coisas, eu não sei se vocês leram o que eu mandei hoje de manhã a respeito da cidade de Tessalônica, que eu queria ler com... Você tem, eu botei no grupo do EBD, Escola Bíblica Dominical, no grupo, no celular. Deixou em casa. Quem está no EBD aí, para me ajudar, para não ficar só eu lendo, eu trouxe algumas informações sobre Tessalônica, na época de Cristo. Oi? Tessalônica é uma cidade importante, foi o último texto que eu botei aí. Pode ler então, mesmo. Eu vou o microfone. Só um minutinho, irmã, vou levar o microfone até aí. Não, é para ficar gravado. Alô? E também a Maria Helena está ouvindo lá em Brasília, ela sempre assiste. Não precisa ficar em pé não, tá? Tá. A importância de entender a história de Tessalônica e da Macedônia para o mundo ocidental reside na compreensão das raízes da civilização... Não é isso não. Ué, mas foi isso que você colocou hoje? Foi hoje que você colocou isso aí. Eu não botei assim, Tessalônica é uma cidade importante, localizada, não botei esse pedaço, não? Então tá, leia isso aí, a importância de entender, pode falar. A importância de entender a história de Tessalônica e da Macedônia para o mundo ocidental reside na compreensão das raízes da civilização ocidental. A região da Macedônia, incluindo Tessalônica, desempenhou um papel crucial na história antiga, desde as conquistas de Alexandre o Grande, até a disseminação do cristianismo nos primeiros séculos da Era Comum. Esses eventos históricos moldaram a cultura, a política e a religião do mundo ocidental. A compreensão desses contextos históricos nos ajuda a entender melhor a nossa própria história e apreciar as influências que moldaram a sociedade ocidental ao longo do tempo. Além disso, a história de Tessalônica e de Macedônia destaca a importância da região dos Balcãs na história global. Amém. Então vocês estão vendo aqui, amados, que Paulo não sabia nem a amplitude do que ele estava fazendo. Eu quero dizer assim, eu vou trazer mais um pouquinho lá atrás. Abraão não tinha noção do que estava acontecendo. É para ficar, fica aqui, minha irmã, vai ficar. Abraão não tinha noção do que estava fazendo quando Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha para a estrela do mar, marinhas do mar serão muito mais. Ele não tinha noção do que estava, não sabia nada, não tinha noção que você estaria sentado num banco ouvindo falar dele aqui. A mesma coisa, Paulo, quando chegou, agora eu quero ler um texto com vocês em Atos, capítulo 16. Versículo 9. Está aí também, está tudo no estudo que eu passei para vocês. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Amém, queridos? Ele não tinha noção do que Deus estava fazendo com ele nessa visão. Não tinha noção. Passar a Macedônia era chegar o evangelho até o Ocidente. O Ocidente somos nós aqui. Ele andou e chegou a tantos lugares através disso. Nós vamos ler mais adiante também sobre todos esses lugares. Não tinha.
Então eu botei aqui, o primeiro ponto a ressaltar é sobre que o plano de Deus está em primeiro lugar. Então, na minha vida, na sua vida, o plano de Deus tem que estar em primeiro lugar, amados. Tem que estar em primeiro lugar, não é assim. Agora, abra sua Bíblia, amado, em Atos capítulo 17. Atos 17. Versículo 1 a versículo... A gente pode até um pouquinho mais adiante, além do 9. Amém? Eu agora vou dar a oportunidade a vocês para falarem, cada um lê um versículo, por favor. Pode começar aqui com o Adailson. Atos 17, 1. É isso. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. 2. Quem outro, por favor? Participar todo mundo? Quatro. Cinco. Porém, os líderes judeus sentiam forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentro desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. 6. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos ler o 10 também. Onze. Doze. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Só até aqui, amados. Amém? Vamos lá, amados. Primeiramente, eu queria colocar para vocês sobre esse aspecto do plano de Deus, né? O plano de Deus está acima, né? Ressaltar que sobre o plano de Deus está em primeiro lugar. Porque o plano de Deus para a sua vida vai ser um plano para a sua vida.
né? A gente pode, hoje é meu aniversário, né? Hoje é dia 10, eu faço 65 anos, graças a Deus. O plano de Deus da minha vida, para a minha vida, seria uma coisa assim: poxa, vamos viajar, vamos passear, vamos fazer, tudo bem, glória a Deus. Você tem o direito de fazer, se divertir, porque o mundo Deus fez para o homem, né? Mas existe uma coisa que permeia no meu coração e tem que permear no coração de nós: o plano de Deus na minha vida, até para o meu aniversário. Eu estava pensando sobre a minha vida, a vida de cada um de nós. Eu tenho uma vida emprestada. Como assim vida emprestada? Porque essa vida não é minha. Foi Deus que me emprestou. Foi Deus que me deu. Me deu essa vida, porque eu não tenho, ninguém tem o direito, ninguém tem como me dar uma vida. Só Deus. Então a vida é dele. Ele faz o que ele quer. Amém, amém? Estou entendendo? A vida é dele, eu estou emprestado aqui, irmão. Eu estou num corpo. Não importa se esse corpo geneticamente, o plano de Deus foi que geneticamente você muda. Todos nós somos diferentes, cada um tem uma identidade, uma coisa perfeita. Mas essa vida não é minha, é de Deus. Então eu tenho que procurar fazer o quê? Agradar a Deus. E se Deus que me deu essa vida, Ele tem um plano para a minha vida. E esse plano nunca será frustrado. Então eu tenho que colocar o plano de Deus em acima da minha vida. Lógico que existe tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas lutas para a gente tentar colocar o plano de Deus, mas eu tenho que estar firmado. E foi criada uma igreja. Não foi eu que criei a igreja, amados. A igreja foi formada pelo próprio Jesus. Na época, para quê? Para que aqui pudesse se formar pessoas para entender o plano de Deus. Paulo não fez a vontade dele quando ele foi para Filipos, Macedônia. Ele começou em Filipos. Nós já estudamos a carta de Filipos aqui. O que Paulo foi fazer lá em Filipos? Foi pregar o evangelho. Foi a primeira igreja na Europa. Porque a Europa era uma missão que Deus sabia que esse evangelho passaria para outros lugares e daí chegaria até. Esse lugar, Macedônia, como nós lemos aqui, era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. Muito importante. Criada por Alexandre Magno, né? Iniciou com Alexandre Magno, e foi uma cidade que tinha muitos recursos e que tinha muita gente também. Aproximadamente 200 mil pessoas. Não sei te dizer se é certo ou errado, mas tinha muita gente. Tanto que, quando Paulo pregou em 2 semanas, ou 3 semanas, 3 sábados, lógico, não foi 3 sábados que os 3 sábados a gente pensa assim, 3 sábados ele converteu todo mundo. Não, lógico que ele não ficou parado de segunda a sexta. Pelo contrário, talvez segunda a sexta foi mais do que nos 3 sábados. Ele foi uma sinagoga dos judeus para ali convencer os judeus aqui, mano. A pregação dele era, qual era a pregação dele? Venham para mim que vocês serão salvos. Venham para mim que vocês serão ricos. Não, a pregação dele era assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou. Ele é o Messias. Vocês que são judeus, estão esperando o Messias, ele é o Messias. Vamos ficar de pé e vamos orar, amados? A gente abrindo boca, a gente fazendo oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, manda fogo dos céus agora, manda, Senhor Deus, todo pensamento, toda tristeza, toda dor, toda maldade, em nome de Jesus. Sou canta shuri, canta labaxaia, Pai, me dá autoridade, tu me deste autoridade na tua palavra, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno, todo demônio do inferno, sai, em nome de Jesus. Senhor, manda fogo do céu, envia os seus anjos aqui, Pai, a glória de Deus se manifesta aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as mentes, ó Pai, estejam, Pai, ligadas no Teu reino. Em nome de Jesus, toda a dispersão caia por terra, em nome de Jesus. Senta do glória a Deus, igreja. Então, amados, o primeiro ponto que eu estou ressaltando é sobre o plano de Deus estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Eu vou passar um vídeo agora. Pode passar, Tiago? Vou passar um vídeo agora de um retrospecto rápido, assim, que vai chamar a atenção para a gente poder ter uma visão mais ampla desse estudo. Amém?
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem, eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com a cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar.
Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva, tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como Rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso às vezes gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 Tessalonicenses. Amém, querido? Deu para entender? Sim, lógico que não, né? Mas se você quiser estudar, nós vamos estudar esse período agora, essa carta aos Tessalonicenses. Eu quero ainda ministrar sobre vocês, sobre a questão da entrada de Paulo no capítulo do livro de Atos, capítulo 17, né? Que nós falamos aqui. A entrada do Evangelho na Europa não estava na mente de Paulo, mas com certeza era o plano de Deus. O Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nossa igreja, nossa vida deve estar dentro do propósito de Deus. Então, amados, como eu falei, o plano de Deus é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Por isso que Jesus Cristo disse sempre: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós temos uma estrada, é um caminho que é estreito. É estreito porque há perseguições, há lutas, há pessoas que estão do seu lado, que estão à frente, que estão na sua família, que estão na sua casa. Jesus Cristo disse que na própria casa você vai ter seus inimigos. Então você sabe das lutas que você vai ter. Você já está advertido aqui dentro do Evangelho que você vai ter aflições, dificuldades. Mas essa dificuldade não reflete por você estar no Evangelho somente, é porque você está no caminho certo. As tempestades e as lutas vão fazer com que você aprimore e aperfeiçoe mais cada vez a sua vida diante de Deus. Deus quer fazer com que nós aprendemos, amados, porque o caminho sendo estreito, mas ele te leva para um lugar muito melhor. Eu nunca vi uma pessoa conseguir uma faculdade não estudando. Pode até conseguir, pastor, tem um ali que eu consigo, que ele pulou a cerca, fez, aconteceu. Eu estou falando das coisas certas. Você tem dificuldade para alcançar, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer por meio de muitas lutas e dificuldades para poder conseguir alguma coisa nessa vida. Mas eu estou falando dessa vida só, eu estou falando da vida com Deus. Eu já tenho uma caminhada bastante grande, amados. E tenho noção disso, e posso passar isso para a igreja. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu sempre gosto de citar as frases e citar o contexto todo da frase, quando Paulo fala isso aos romanos. Paulo fez uma carta aos romanos, baseado em Tessalônica, baseado em Filipos. Por quê, amados? Ele nunca tinha ido a Roma. Paulo nunca foi a Roma, mas ele identificou que Roma era a capital do mundo na época. O Império Romano dominava o mundo, e ele sabia que para o Evangelho ser crescido, depois ele foi entender que Deus, quando levou ele para Macedônia, quando levou ele para Filipe, levou ele para Tessalônica, é porque queria que chegasse esse Evangelho para você e para mim. Mas você quer que chegue o Evangelho para alguma pessoa na sua vida, na sua família, ou no seu vizinho, ou você nem pensa nisso? O nosso projeto aqui dentro de vida que Deus deu para mim, a vida emprestada que eu tenho, foi para alcançar vidas. Ou a gente só pensa em nós mesmos? Tanta gente que vai para o inferno. Não, pastor, não existe inferno, não. Esse negócio de inferno, Deus é bonzinho. Mas Deus é quem matou todos os amalequitas, os midianitas e tudo porque não prestavam. E Deus quer fazer um lugar aonde eu possa você morar, em que nós temos só alegria, que não haja choro. Então como é que ele vai levar pessoas com índoles mais, pessoas que não querem servir a Jesus, que não querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Às vezes a gente está brincando de Evangelho, a gente está pensando no Evangelho como se fosse uma coisa bacana, legal. Entra no Evangelho, é festa, é alegria. A gente busca mais alegria dentro do Evangelho, uma alegria passageira do que a alegria verdadeira, que é a alegria no meio da dificuldade e da luta, permanecer no Senhor. Hoje é estudo de escola dominical. Bem de noite, como é que vai ficar mais cheio? Estudar ninguém quer, mas estudar desde o princípio, quando eu fazia grupo escolar José Bonifácio, lá no Fonseca, ninguém queria. O pessoal sentava lá, e eu não tinha noção de nada de plano de Deus. O pessoal sentava lá atrás, ficava jogando bolinha, brincando, marcando briga para lá de fora, era isso que acontecia. Marcando confusão, marcando festa, marcando isso, marcando aquilo, jogar futebol, qual o teu time de futebol, o que você vai fazer, o que não vai acontecer, era isso que acontecia. Eu não estou dizendo que isso é proibido, Deus não proibiu nada, amados. Mas quem sentava e quem queria estudar, aí depois chega, quando vai ver a pessoa depois que se forma, ou não se forma, e fica trabalhando, buscando dinheiro em tudo quanto é lugar. Poxa, esse plano, esse governo, isso, aquilo. Amados, eu tenho certeza, se você estudasse, se fizesse, você teria uma vida diferente. Pastor, está me atingindo. Atinge a mim também. Atinge a qualquer um. Mas a pessoa que estuda e que colabora, a pessoa, conheço um que estudou e não conseguiu. Conheço um que não estudou e formou um monte de empresa. Tudo bem. Conheço 2, 3, 4, 5, 10 mil. Nós temos 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões no Brasil. No Brasil, no mundo, então, nós temos um caminho, que é esse o Evangelho. Se você aceitou o Evangelho como fé e prática da sua vida, você deve seguir isso aí. Pastor, eu não vou olhar para trás para virar estátua de sal, para dizer, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não estudei quando era novo? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Quer ter uma vida mais regalada, mas vai estudar. Eu não estou falando de meritocracia, não. Estou falando de você se esforçar. O reino de Deus é conquistado com esforço. Os que se esforçam é que se apoderam dele, ou com força. Então nós temos que fazer a nossa parte, amém, queridos? Estou brigando com vocês? Não, tá, amor? Eu estou falando sério, porque o Evangelho é coisa séria. Eu tenho que passar isso para vocês, amado. Porque no dia da dificuldade, como nós falamos aqui, Carvalho de Justiça, uma música muito bonita, muito boa. Carvalho foi isso. Carvalho justamente se prepara para os momentos de tempestade. Eu tenho que preparar vocês para os momentos de alegria, não preciso. Para comer churrasco, não preciso ensinar você. Posso te indicar o churrasqueiro, mas fazer churrasco, participar de futebol, torcer pelo Flamengo, que ganhou o Fluminense antes de 2-0, mas pode perder na próxima. Mas da última perdeu de 4-1.
Isso aí, amados, eu não vou ensinar a vocês. Agora, uma coisa é certa, amados, no dia da luta e da dificuldade, vai ter muitos profetas que vão dizer, não, Deus vai curar, Deus vai livrar, Deus vai fazer, vai acontecer. Eu não vou dizer isso não. Hoje nós estamos orando aqui pela nossa irmã Celina. Graças a Deus conseguiu fazer uma cirurgia quando disseram que ia amputar a perna. E queriam amputar a perna dela. Mas sempre falo com ela, minha irmã, você sabe da luta que tem, da dificuldade que tem. Nós não podemos ficar saltando, achar que Deus é aquele profeta que fala assim, ah, maravilha. Quando veio a questão da nossa irmã ali, que perdeu também o irmão, eu estava do lado delas. Mas eu não falava nada de ilusão, mas pelo contrário, eu falava a verdade, salva a vida dele. Salva a vida dele. Oi? Amém, glória a Deus. Propósito tem nisso. Propósito de Deus. Amém. Amém. Então eu creio nisso. Agora, nem todos vão ser salvos, nem todos vão ser curados, nem todo mundo vai ser. Quantas pessoas na época de Jesus que morreu? Ah, não, pastor, eu só conheço na Bíblia aqui um monte que foi ressuscitado. Morreu muita gente, amado. Agora nós temos que ter noção que nós nos preparamos, é muito melhor nos preparar para as lutas, e porque as fases bonitas e gostosas não precisa de preparo, é só se alegrar, aí maravilha. Eu critico até a Bíblia. Como assim a Bíblia? Quando Miriam cantou. Miriam cantou depois que passou o Mar Vermelho, mas antes eu não sei o que ela estava fazendo. Porque quando estava fechado o cerco, todo mundo pensou, acho que não tinha cemitério suficiente lá no Egito, então vamos enterrar a gente aqui no Mar Vermelho. Foi isso que foi falado na Bíblia, está escrito isso. Não estou criticando a Miriam, tem que vibrar? Temos que louvar. Miriam cantou? Eu vou cantar também. Josué deve ter cantado, Caleb cantou, e Josué e Caleb permaneceu firme no Senhor até o final. Foram os únicos que conseguiram, dois que conseguiram chegar na terra prometida. Amados, vocês já têm conhecimento de Bíblia, mas não o suficiente. Vou repetir, vocês têm conhecimento de Bíblia, mas não o suficiente. Eu tenho conhecimento de Bíblia, mas não o suficiente. Eu preciso estar aprendendo todo dia e renovando a minha fé, aumentando a minha fé, cada vez mais, estudando, louvando, levando pancadas, levando coisas e sabendo me superar. Não me superar, mas que Deus me ajude a superar as lutas e dificuldades. Então, amados, uma das coisas que eu falei aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, ponto, não, vírgula, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. As coisas cooperaram por José. Por quê? Porque José, ele foi perseguido, quiseram matar ele, os irmãos dele. É uma história tremenda. Tentou de tudo, foi preso. Depois ainda Deus olhou para José e falou assim, ele ainda tem fé ainda. Ah lá a fé dele, estou vendo a fé no coração dele, na alma dele. Ah, meu Deus, que maravilha. Ainda tem fé, então vou fazer o seguinte, na casa do Potifar você não vai se realizar ainda. Na casa do Potifar vai ser mais uma pancada que você vai receber. Vai vir aquela mulher lá, vai tentar te seduzir, você vai dizer não, que eu sei que você vai dizer não, que você tem fé ainda, perseverar, e aí vão te prender. E no cárcere também eu vou esperar, quando aquele padeiro e o copeiro for lá para baixo, e você vai interpretar o sonho deles, e vai pedir para ele lembrar de você, vai ficar mais 2 anos preso e ele não vai lembrar de você. Mas na hora certa, quando o faraó teve o sonho, agora o copeiro vai lembrar. É isso que Deus faz na nossa vida, amados. Ele vai treinando você até você poder receber alguma coisa que vai dizer, agora eu sou governador, agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso matar minha família todinha, que beleza. Mas não vai matar. Porque você tem uma aliança com Deus. Temendo isso, amados.
Tremendo. Deus faz isso na nossa vida. Todo mundo tem as suas provas, as suas lutas, as suas tempestades, mas com certeza Deus está com você e quer falar com você, quer responder você e quer tratar de você e quer que você faça a sua parte. Eu quero fazer da escola dominical um lugar agradável, bom de se fazer. Falei até com uma irmã, ela não estou vendo ela aqui não. Cadê ela? Ah, ela está escondida atrás da pilastra. Oi, Cleide. Está aí, não está? Ah lá, vi. Vou fazer um café da manhã. A Cleide já está há muito tempo comigo aqui, né? Falei, fazer um café da manhã, 8h30 da manhã, vai trazer gente aqui. Cleide, pastor, se você, não sei, antigamente quando você pregava o evangelho, eu falei com o Alexandre também, conversei, trazer uma coisa, eu estou trazendo uma pregação, estou fazendo um estudo bíblico, pregação, estou fazendo uma coisa nova, estudo bíblico e pregação, para poder motivar mais um pouco a vir quem assistir, mas pelo que eu vejo ali, só a Maria Helena de Brasília que está assistindo. Às vezes aparecem outras pessoas. Agora tem uma outra também, feitosa, não sei o que, está assistindo lá de Nova Iguaçu. O que acontece? O que eu quero é passar a responsabilidade de você ser de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, amados. Se você é de Cristo, tem uma responsabilidade muito grande de se manter fiel a Deus, de se manter exemplo aonde você estiver. Não importa o que você esteja sofrendo. São tantos exemplos na Bíblia que a gente vê, amados. Deus deixou Jó, deixou José, deixou Davi, deixou exemplos ruins como Saul, como Sansão. Sansão nasceu, né, num berço cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da força de Deus. De repente apareceu e resolveu casar com mulher filistia, namorar a mulher filistia, namorar a mulher do outro lá. Falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso namorar quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser. Só que você esqueceu, meu amigo, do que você foi gerado, o seu espírito de vida, quem deu fui eu, Deus. Você tem um espírito emprestado e você está fazendo o quê? Está emprestando para o diabo? Eu não gosto disso. Então você vai passar por lutas. A primeira coisa, a coisa que Deus permitiu foi perder a visão. Você não vai enxergar mais. Os teus olhos pecaram contra Deus, então arranca os seus olhos. Pastor, isso está no Novo Testamento, tá? Mas ele não arranca o olho da gente. Porque nós vivemos no tempo da graça. Mas no passado, Jesus arrancou o olho dele. Foi lá e furou. E o inimigo que furou o olho dele, arrancou o olho dele. Aí depois ele enxergou, cego ele enxergou. O apóstolo Paulo não precisou arrancar os olhos, mas caiu as escamas. Amém, queridos? Então, amados, nós vamos estudar esse livro de Tessalônica, esse período agora. Eu creio que, como ela falou, café da manhã, outra ele falou, café da manhã, quer fazer o café da manhã, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, né? Para o pessoal chegar no horário, pelo menos chegar às 9 horas, né? E a gente começar um estudo. Né? Pensei em outras coisas, mas porque o estudo é importante para a igreja do Senhor. A igreja do Ocidente tornou-se porta do Evangelho para outras nações, alcançando os grandes continentes, continente da África, América do Norte, América Latina e Oceania. Né? Todos esses continentes foram alcançados por causa desse trabalho que Paulo fez. Se doou. Ele não viu a dificuldade, amados, porque Tessalônica, ele foi... eu botei aqui, todas as igrejas que ele passou depois de Filipos, ele teve perseguições memoráveis, né? E alcançando grandes continentes, África, América do Norte, América Latina e Oceania. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui estava se colocando essa promessa de Deus aqui, no livro de Atos, capítulo 1, Paulo levando o Evangelho até os confins da terra.
O segundo ponto que eu quero trazer para dentro desse estudo que a gente vai fazer, a perseguição humana não pode impedir o avanço do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos perseguidos. E se você for ler o texto lá de Atos capítulo 17, você vai ver que a perseguição foi braba. Quando ele começou a pregar para os judeus, dentro da sinagoga, os judeus se levantaram e fizeram uma artimanha, um artifício de perseguição. É tremendo, mano. Eu acho isso muito parecido até com as nossas épocas de hoje. Eles disseram que Paulo estava pregando que haveria um novo rei. É certo isso? Não responde não. Acho que não. Paulo estava pregando sobre a ressurreição de Jesus. Mas eles alegaram o quê? Desde a época lá, quando Jesus foi calculado rei dos judeus, eles estão trazendo uma forma da qual o rei Jesus, vamos dizer assim, estava querendo tomar o trono de Roma. Para quê? Para colocar aquela comunidade romana contra Paulo. Porque eles mesmos talvez não tivessem força para lutar contra Paulo. Porque os judeus que moravam ali em Tessalônica não tinham forças para derrubar Paulo. Então ele usou estratégias, mentiras, coisas, para poder incitar o Império Romano para destruir a Paulo. Então perseguição mesmo, de uma forma covarde, de uma forma tentar tirar a palavra dele de uma forma. Mas só que acontece, amados, a maravilha que Deus faz. Ele pregou, né? Vamos ler lá Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Vamos olhar aqui. Então Paulo pegou as Escrituras lá do passado. Qual é o evangelho que Paulo tinha? Nenhum. Amém ou não amém? Paulo tinha aqui as Escrituras do Antigo Testamento. Então ele tinha que provar que Jesus Cristo era o Messias para os judeus. Chegou o Messias, hein? Jesus Cristo chegou. Porque eles estavam esperando o Messias. Ele está dizendo que o Messias chegou. É isso que Paulo estava pregando. É diferente de hoje em dia, né? Não precisa mais. Então, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. É o Cristo. Jesus Cristo, não. Jesus é o Cristo. É o ungido de Deus que veio ser o Messias. Não é sobrenome de Jesus. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Meu Deus! Quem mais foi alcançado? Foi os ímpios. Foi os que não eram judeus. Numerosa multidão, para você ver quanto era aquela população. Era uma população descendente de Alexandre Magno. Quem já leu o livro de Alexandre Magno sabe que ele foi um dos maiores imperadores do mundo, considerado até o maior, porque ele tinha uma visão, amados, que hoje em dia é até praxe, né, por dizer que ele implantava a cultura grega para poder conquistar um povo. Quando você implanta uma cultura, você consegue fazer isso. Você muda a mente das pessoas, se transforma, se persuade as pessoas através da forma como você ensina. Isso você persuade. Por isso que é muito bom a gente estudar. Um rei, às vezes, não quer um povo intelecto, não. Ele quer um povo ignorante para poder ele fazer o que ele quer. Mas Deus quer que vocês todos, nem a igreja, quando você for ler os livros também dos papas, né, tem o Lexus Papas, você vai ver muito bem sobre esse aspecto. A igreja, ela tentava manipular, estudar. Você não podia ler a Bíblia, ela estava em latim, entendeu?
Inclusive, é uma coisa importante, né, que nosso povo todo aqui da América Latina, por que a América Latina? Porque nós fomos influenciados pelo latim, povos latinos, por isso que é latim. Latim é da palavra românica, é uma língua românica, é uma língua da qual falava-se o testamento todinho lido, era em latim, então ninguém conhecia latim, todo mundo ficava ignorante da palavra de Deus, até que veio Martinho Lutero, traduziu, né, para o alemão, e depois começou a desvincular, e todo esse evangelho está à mão de nós. Agora, por isso é que se reventou a protestantismo, por isso que o protesto, por isso que houve, depois de Lutero, teve a reforma de Zwinglio, Anabatista e tantas outras. Por quê? Porque facilitou o povo de entender a Bíblia e saber que não era só os sacerdotes que poderiam estar cientes e fazer o que quer. Fala, minha irmã. Isso mesmo. Fala, Alexandre. Pegando o papo histórico, como você está falando, o Brasil foi a mesma coisa. Na composição da questão do a colônia trazia a cultura, né? Foi como o ponto de máquina. O Brasil, como os portugueses chegaram, a primeira coisa que eles foram fazer foi fazer a catequese com os índios para colonizar e implantar a cultura portuguesa, infelizmente, né? Mas implantando a mentalidade do novo mundo. É a mesma coisa que fizeram a implantação. Quem eles mandaram para cá? Jesuítas. Os jesuítas, que catequizaram os índios, né? Tem até jesuítas muito famosos. Mas isso aí, veio de Alexandre Magno, lá de trás. E Tessalônica foi influenciada, Atenas. Logo depois, Paulo saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia. Bereia também era próximo ali. O que aconteceu? A coisa foi tão erradicada, tão forte, né? Que os judeus de Tessalônica foram lá em Bereia para perseguir Paulo. Paulo teve que sair de Bereia e aí foi para Atenas esperar. E quando chegou em Atenas, ele ficou revoltado porque aquele povo era muito idólatra. Eles catequizaram, usando o nosso termo, né, aquele povo. E Paulo foi lá e falou assim: eu vim aqui falar de um Deus que vocês não conhecem, que é desconhecido. Aí aproveitou até a imagem de um Deus desconhecido, que tinha tanto Deus em cima do aerópago, que ele falou: vou falar desse Deus desconhecido, né? O Fator Natanael, tem um livro desse aí também que fala sobre isso. Amados, o que Deus quer é que vocês não sejam conduzidos nem pelo pastor. O pastor é uma autoridade, mas o pastor tem que querer você não se desviar para a direita nem para a esquerda, não se influenciar com coisa, porque Deus te deu autoridade, poder, rasgou o véu de cima a baixo para você e eu estarmos debaixo do plano dele, e não debaixo do plano de homens. Coisas sérias. Como eu falei no princípio, ele não deu um espírito de covardia, ele deu um espírito de poder, um espírito de amor e moderação, para a gente poder saber viver nesse mundo, Pai. Aleluia. Então, amados, continuando a leitura aqui. Expondo e demonstrando sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus é o que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e juntaram Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja,
trazendo consigo alguns homens maus. Eu lembrei aqui, eu vou terminar aqui. Black Dog, sei lá, quando faziam às vezes passeatas, isso já tem um tempinho, a população ia para a rua requerer alguma coisa do governo, aqui no Brasil, eles botavam os Black Dog para quê? Para tumultuar, para dizer que aquela manifestação era manifestação violenta que não valia nada. Eles aqui fizeram essa artimanha. Olha só. Eles fizeram o quê? Trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, na minha versão está malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Eles criam pessoas que já estão mesmo perdidas para poder fazer influência para aquilo que eles querem permanecer. Eles querem privilégios. Os judeus queriam privilégio, não queriam perder o privilégio do sacerdócio, daquilo tudo que eles tinham, das pompas que eles tinham. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou, ou seja, Jason tinha hospedado eles, Paulo e Silas, na casa deles. Eles foram lá procurar Paulo e Silas, mas chegou lá, não encontrou Paulo e Silas, falou: vamos pegar você mesmo, você que hospedou ele, você que vai sofrer as consequências, para mostrar que não queremos mais esse evangelho pregado aqui na cidade de Tessalônica. Perseguição, mas luta, dificuldades. Se a gente não tem luta na vida, hoje eu estava chegando, andando de carro ali, levando minha esposa ali para a casa do meu neto, e quando eu estava ali chegando, aí eu vejo umas pessoas na rua, fico pensando: puxa vida, eu não consigo passear com um cachorrinho, eu não consigo fazer aquilo, eu estou sempre voltos com alguma coisa, responsabilidade, principalmente do evangelho, de madrugada, orando, buscando, tentando alguma coisa. Falei: puxa vida, eu queria ter uma vida assim, Senhor. É difícil, é luta. Quando a gente é o chamado, o propósito, aí nós temos que seguir o propósito de Deus. Esses homens não tiveram facilidade. Por isso, no momento, eu estou gravando muitas mensagens que eu tenho visto hoje em dia, tudo quanto é lugar, que eu quero deixar essas mensagens gravadas, da responsabilidade o evangelho sério que nós devemos seguir na nossa vida do cotidiano. Porque isso vai servir para muita gente, eu acredito que sim, no futuro. Reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos dentro das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Olha só como é que é a coisa interessante também. Um decreto. Eu estou para pregar isso hoje à noite. Não sei se vou pregar sobre esse decreto. Decreto, mano. Houve também com Daniel, lembra disso? Um decreto que os sátrapas fizeram para poder incriminar Daniel, que ele tinha, que Deus, Dario era o Deus deles. E eles quiseram dizer que Dario estava querendo, Daniel estava querendo levar outro Deus que não fosse Dario. E fizeram um decreto que todo mundo que buscasse a Deus, a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui é contra César. Ele está querendo tomar o lugar de César. Esse homem está trazendo coisas diferentes aqui. Para poder o quê? Para poder prender ele. E tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Por que soltaram Jason? Porque Jason não era Paulo e Silas. Lá em Filipenses, lembra, Filipos? Ele começou a pregar e aconteceu que tinha uma mulher na cidade que era adivinhadora. Eles foram e falaram assim: poxa, esse cara está pregando coisa. Aí os juízes da cidade se levantaram contra Paulo e Silas e prenderam ele. Mas não tinha poder de prender ele. O juiz não podia prender ele porque ele era cidadão romano.
Ele deu uma carteirada, sou cidadão romano, rapaz. Nem vocês são? Como é que vocês estão querendo me prender? Deu uma carteirada nele. E eles tiveram, não quero que mande soltar a gente, não quero que venha pedir desculpa aqui. Paulo ainda abusou um pouco da autoridade deles. Então, é uma coisa, amados, que há sempre o mesmo caminho. Hoje também. Para se implantar as coisas que o mundo quer. E nós estamos vendo isso, que está permeando por esse caminho. Nós temos que nos fortalecer cada vez mais na presença do Senhor e na força do seu poder, para não entrarmos nas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós temos que ter a armadura de Deus sempre intacta e não enferrujada, e para isso nós precisamos lustrar ela como o óleo do Espírito Santo, aleluia, essa armadura para ficar lustrada, para nós não entrarmos nessas ciladas, as ameaças e as perseguições, as situações. Nós não podemos nos esconder, dizer glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter conhecimento e saber que Deus é conosco, mas temos que saber também que as afrontas vão se levantar, as lutas vão se levantar. Isso não é o diabo não, amados. Vão levantar através de homens. O diabo não vai aparecer. E se a gente deixar e ter costa larga e ficar conivente, a gente vai entrar nesse barco aí. E o barco que nós estamos, amados, tem tempestade sim, mas Jesus está dentro dele. Então, amados, é importante nós estarmos entendendo a nossa igreja e nossa vida estar dentro dos propósitos de Deus, né? E nós sabemos que a perseguição, ela é humana, não pode impedir, nada pode nos separar do amor de Cristo. Depois que Paulo avançou a Macedônia e entrou na Europa, todas as igrejas fundadas houveram perseguições e prisões. Filipos, preso e chicoteado. Tessalônica, prenderam Jason e Paulo teve que fugir para Bereia. Foi perseguido também em Bereia e também teve que de lá fugir. E Atenas ele foi chamado de tagarela e também foi perseguido. O terceiro ponto, na igreja onde houver a manifestação de Deus, essa igreja vai se fortalecer. Amados, é fundamental a manifestação de Deus na igreja. A cura, o milagre, a conversão. Se não tiver isso, amados, a gente está... Se pessoas não vierem procurar, nós temos que fazer. E isso não é o pastor. Eu estou mandando uma carta para alguns irmãos hoje, chamando. No ano passado nós tivemos um retiro em Passa Três, que foi muito abençoado. Olha, foi muito difícil fazer aquele retiro. Nós nos reunimos várias vezes. E mesmo no dia, o ônibus não tinha capacidade, estava com dificuldade, teve que chamar carro. Eu sei que foi uma luta. Mas o retiro foi um ponto principal no evangelho da nossa igreja no ano passado. Nós demos uma subida muito boa. E eu estou marcando um retiro para esse ano. Mas para isso eu preciso, primeiro, já marquei a data, arquitetar o plano para a gente fazer o retiro. E eu preciso contar com essa equipe que formamos no ano passado. E eu vou mandar uma carta para cada um, uma mensagem para cada um, chamando, se você quer. Se não tiver, amado, eu às vezes fico preocupado, mas nós vamos fazer um retiro para que nós possamos buscar mais a Deus e que haja manifestação de Deus. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu lá quando eu falei que todo ser que respira louve ao Senhor. Eu estava falando isso mesmo. De repente um boi ou vaca, sei lá, botou a cara na janela e fez... Todo mundo observou, todo mundo viu, amados. Amados, aquilo ali é de Deus. Até os seres, até os animais louvam o Senhor. Então Deus estava ali presente, se manifestou na vida de cada um. Quem quis, sei lá, mudar e não acreditar e não participar, ou participar de forma errada, ou entender de forma errada, não assimila, não tem vantagens com isso, não recebe coisas com isso, né? Não frutifica na pessoa. Mas quem foi lá e recebeu e guardou, foi bênção de Deus. O interesse não, o interesse próprio não, nós estamos com o interesse de reino.
interesse de ganhar vidas para o reino de Deus. E com certeza Deus fez grandes coisas depois daquele retiro. Tivemos depois o jantar de namorados, foi uma bênção. Lutas, tivemos lutas, mas foram feitos. Nós fizemos evangelismo na rua e outra coisa. Esse ano começamos bem, fizemos um trabalho aqui de dia de saúde, né, que foi uma bênção. Fizemos uma vigília, foi uma luta tremenda também, mas nada vai impedir o agir de Deus na nossa igreja. Então, amados, eu estou encerrando aqui para a gente começar o estudo da carta na semana que vem. Então, já estou dando uma introdução daquilo que nós vamos estudar. E tem muita coisa, muito material bom. Eu tenho certeza que não é comida, não é o camarão, não é filé mignon, mas é muito mais do que isso para o seu espírito, para a tua alma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amados? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso de oração. E o presente que eu quero, Senhor Deus, é que o Teu povo, Senhor Deus, venha Te servir com mais força, com mais responsabilidade, com mais atitude, não somente da boca para fora, mas principalmente, ó Pai, com permanência, perseverança, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Amém. Já veio, já estou falando o melhor de Deus para a igreja, para a sua vida. Deus tem coisas para fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma a frente, Pai. Desfaz toda a obra do maligno, Pai. Abra, Senhor Deus, as portas, abre os olhos, tira as escamas. Opera, Senhor Deus, de forma que nós possamos entender o propósito do Senhor em nossas vidas. O propósito da igreja, para que juntos estejamos juntos, na mesma direção, no mesmo pensamento, na mesma vocação, Senhor, em nome de Jesus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio nos céus, resgate e salvação encheu seu coração. Ele
A palavra é Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e que habita no meio de nós. Agora nos fez santuário. Santuário da tua glória, Pai. Para mover a tua igreja, para fazer da tua igreja, ó Pai, uma igreja vencedora, uma igreja que não tem medo de nada, uma igreja que sabe que devemos temer a Deus, é o princípio da nossa sabedoria. Nós temos temor do Senhor e queremos que isso cresça cada vez mais, ó Pai, mas que traga responsabilidade, que traga, Senhor Deus, poder, empoderamento, Pai, do Teu Espírito, para que nós possamos prosseguir na caminhada de servir ao Senhor, de ganhar vidas para o Teu reino, Pai. Eu oro por cada família que aqui representada está, Pai, desses que se deslocaram da sua casa, deixaram seus afazeres, ó Pai, para estarem aqui conosco, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama bênção sem medida. Eu peço, Senhor Deus, força física, força espiritual na vida de cada um deles, ó Pai, para que se motivem cada vez mais no Teu Evangelho e que sempre tenham esperança, que tragam em sua memória aquilo somente que traz esperança. Guarde em sua mente, em sua memória, aquilo que traz esperança, mas aquilo que não traz, aquilo que venha trazer tristeza, dor. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, o Teu Espírito, coloca a Tua força, o Teu fruto. Pai querido, o amor, Senhor Deus, que Tu teve conosco quando mandou o Seu Filho para a cruz, Pai, para morrer em nosso lugar, para nos dar uma vida eterna. Enche esse lugar da Tua glória, meu Deus, batiza com o Espírito Santo, renova os dons do Espírito Santo do Teu povo, dá força para o Teu povo, Pai, porque essa força vai espantar, ó Pai, os maus espíritos, vai espantar, ó Pai, as decepções, vai espantar a covardia, vai espantar tudo aquilo que tenta sucumbir, que tenta te colocar para baixo, mas você vai ficar para cima, porque quem te fez por cabeça foi o Senhor. E nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Cristo. Senhor Deus, toma a vida de cada um. Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que vem para tentar destruir, matar, roubar, destruir, ou então tentar deixar teu filho caído, Pai, em nome de Jesus. Aqui ele se levanta, porque o Senhor é aquele que levanta cada um de nós, ó Pai. Quando viemos na Tua casa, somos abastecidos pelo Teu poder, abastecidos pela Tua palavra, somos fortalecidos pelo Senhor e pela força do Seu poder, para não entrarmos em ciladas do diabo. Em nome de Jesus, joga por terra, Pai. Jesus, se tem doença, o Senhor traz a cura. Se tem opressão, o Senhor traz a libertação. Senhor, toca em todas as áreas físicas do Teu povo, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo que parece impedir de eles estarem na Tua casa, de fazerem a Tua obra, Pai. Pai, de se unir, Pai, nesse propósito, nessa caminhada, Pai.